pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje, continuando aqui a nossa semana de Halloween no Plantão Geek, eu vim trazer pra vocês 10 momentos muito icônicos de filmes de terror, né? Pra gente começar o Halloween já no clima. I told you, he's around the corner. Jamie, look behind you. Essa lista aqui eu queria deixar muito claro que é uma lista pessoal minha, tá? São momentos que eu acho muito icônico. Inclusive, convido você a fazer a sua listinha. Não precisa ser 10 não, tá? Faz quantos você quiser. Não precisa nem colocar da melhor pra pior cena, tá? Porque o vídeo de hoje também não vai ter isso. Eu simplesmente vou colocar 10 cenas icônicas. E não vou numerar elas, não. Então, se você já curtiu a temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu também, se eu fosse você, eu corria pra aproveitar a promoção de Halloween que tá tendo lá na loja do canal. Tem uma estampa lindíssima de Pânico, que inclusive está nessa lista aqui de momentos icônicos, tá? O link pra tudo isso vai estar aí na descrição, é só você correr lá e comprar. Bom, gente, começando aqui com Pânico, né? Acabei de falar aí da estampa de Pânico. Gente, pra mim, Pânico é uma franquia que tem muitas cenas icônicas, né? Até difícil você escolher uma. E eu fui uma pessoa que eu conheci Pânico depois, né? Eu fiz toda uma série de vídeos aqui do canal, que eu vou deixar aqui no card, de eu assistindo esses filmes pela primeira vez, dando minhas impressões, fazendo ranking de melhores e piores e esse tipo de coisa. E aí, quando eu tava nessa maratona, eu lembro que uma cena que eu amei muito e toda vez que eu vejo ela passar na internet, eu paro pra assistir, porque eu achei fenomenal, é uma cena que acontece em Pânico 5, com uma personagem chamada Amber, né, que foi uma das Ghostfaces. Tava rolando ali toda uma cena tensa, que ninguém sabia quem era o assassino, esse tipo de coisa, e pra mim é muito icônico quando a Amber saca uma arma do nada, acerta ali a pobre da menina que tava na frente dela, e manda a frase clássica. Welcome to Act 3. Gente, vocês têm noção o que é isso pra uma estudante de cinema, uma pessoa que trabalha com cinema hoje, né? E é muito satisfatório quando você sabe da técnica e você vê esse filme e percebe que realmente naquele momento que a Amber faz isso, eles entram no terceiro ato do filme. Então por isso essa cena se torna muito icônica e foi a que eu selecionei pra falar de Pânico aqui. Sem falar que a atuação ali da atriz que faz a Amber, nossa, pra mim foi uma das melhores Ghostfaces ali que tem e com certeza uma das melhores atrizes que passaram na franquia, na minha opinião. Leave it! Just stop! Fuck you, Amber. I'm not the fucking killer! I know. Caracas. Porra. A segunda cena que eu selecionei aqui, aproveitando que eu tô, ó, com a camisetinha aqui do Stephen King, né, baseado num livro de Stephen King, chegou a hora de eu falar do meu livro favorito de Stephen King e um dos meus filmes favoritos da vida, O Iluminado. Cara, não tem como você falar de Halloween sem você mencionar o Iluminado. E não tem como pensar nesse filme sem você imaginar a cara do protagonista no meio ali das brechinhas de uma porta, depois que ele quebrou ali com o machado e mandando aquela famosa frase dele. Here's Johnny! Iluminado é um outro filme que tem um monte de cenas icônicas, e nesse momento específico, o Jack, que é o protagonista, tava perseguindo a própria esposa, e aí ela se esconde num banheiro, e ele quer entrar. Então ele faz toda uma encenação ali de 3 porquinhos, que é fenomenal também, quebra a porta a machadadas, e de forma bem assustadora, coloca a carinha ali, bem no meio da porta. Se você não viu Iluminado, inclusive, vai assistir, tá? Que é um filme muito bom. Little pigs, let me come in. Em terceiro lugar dessa lista, eu vou colocar uma cena clássica de um filme clássico também. No caso, eu estou falando aqui de Psicose, né? E não, eu não vou falar a cena da faquinha, que todo mundo fala. Por conta dessa música, né, que fica rolando, ui, ui, ui. Essa é uma cena clássica, mas pra mim não é a cena mais icônica de todas. Apesar de ser constantemente referenciada por aí, né, em várias produções. Mas o que traz a cereja no bolo ali de Psicose é justamente o final. Pra quem não sabe, o Norman Bates, que é o protagonista ali de Psicose, ele sofre meio de um distúrbio, né, que ele meio que personifica a própria mãe algumas vezes. E quando ele tá nessa forma, ele acaba matando algumas pessoas. E aí, no final de tudo, quando ele é preso, você consegue ouvir o pensamento dentro da cabeça dele, né, como se fosse uma voz de uma
mulher, tipo assim, a voz da mãe dele, falando pra ele continuar com a farsa e continuar tranquilo ali na delegacia, porque os policiais vão olhar pra ele e vão perceber que ele não machucaria nenhuma mosca. E aí, bem no final disso, Norman Bates olha pra você, olha na câmera e dá aquele sorrisinho bem assustador dele. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Gente, esse filme, esse momento, é tudo de bom, é muito fantástico. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. Falando de finais icônicos, não tem como a gente pensar em finais de filme de terror que são bem famosos, que todo mundo curte, que virou clássico, sem você pensar no filme O Massacre da Serra Elétrica, que você tem aquele final maravilhoso, super penoso, em que o assassino está perseguindo ali a Final Girl, né? Inclusive, se você não sabe o que é esse termo, eu fiz um Cinemei, um quadro aqui do canal, que eu só explico essas coisas de cinema, falando sobre esse termo aí de Final Girl, bem aqui. Mas basicamente é a pessoa que sobrevive ali no final, né? É a garota que sobrevive no final. O vilão ali desse filme, que é o Leatherface, ele persegue a mulher, só que bem na hora que ele está prestes a pegar ela, uma caminhonete passa e ela consegue se safar. E o filme vai acabando com o barulho de uma motosserra, enquanto o vilão começa a surtar, né? Ele começa a ficar muito furioso que a menina escapou. E esse final foi um dos mais emblemáticos de filme de terror também, e é claro que tinha que estar nessa lista. Agora indo para um terror um pouquinho mais recente, né, mas nem tanto, porque esse filme aí já bateu mais de 20 anos, né, digamos assim. Não tem uma pessoa que vê uma mulher aí de cabelo liso e molhado, assim, pra frente, que não pense em quem? Na Samara, né, do filme O Chamado. É claro que não dá pra pensar na Samara sem você visualizar ela saindo ou do poço ou da televisão, né? Depende aí da versão que você estiver vendo, depende do momento que você estiver vendo. O Chamado é um remake norte-americano de um filme ali asiático, né? E quando eu falo sobre a Samara, eu tô me referindo a esses dois filmes, tá, gente? Qualquer versão aí da Samara que envolva ela indo buscar a vítima dela já se torna um clássico, já se torna uma coisa muito icônica. No caso, a primeira cena que veio na minha cabeça quando eu pensei na Samara é ela saindo da televisão, que você começa a ver ali as gotas pingando dos braços dela enquanto ela tá ali se arrastando pra pegar a vítima. Com certeza, uma das cenas mais icônicas de terror também. E aproveitando que a gente tá falando um pouquinho aqui de filmografia asiática, né? Só Deus sabe quantos pesadelos eu tive quando eu assisti o filme O Grito. Porque assim, né, gente, o pessoal que me acompanha tem um tempo sabe que eu tenho muito medo de coisas que envolvem possessão, espírito e etc. E o filme do Grito, basicamente, pra quem não sabe, fala sobre fantasmas que ficam ali nos ambientes que morreram, né? Então as pessoas que estão naquele lugar ficam sendo atormentadas por aqueles fantasmas. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu não posso ter uma dor aqui nos ombros que eu já fico, eita, será que tem um espírito aqui nas minhas costas, né? Uma entidade nas minhas costas fazendo doer? Eu fico com medo de verdade. Só que a cena mais clássica do Grito, eu diria, foi uma que foi referenciada muitas outras vezes, né, em várias obras por aí, que é aquele menininho segurando duas barrinhas ali perto da escada, conversando com uma mulher ali no chão. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, cara, eu não consigo nem pensar direito nesse filme que eu fico com muita aflição. Mas essa cena, como eu falei, ela foi recriada várias vezes em vários outros filmes, então seria impossível não incluir ela na lista. Karate, judô, sumo, samurai? Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. Harikari, tsunami, kamikaze, banzai. Indo agora pro nosso 7º filme da lista, vamos voltar a falar aqui, ó, do rei Stephen King. Porque como é que você vai falar pra mim que a cena ali em que o Pennywise, o palhaço, é introduzido nos filmes de It não é icônica? Não é clássica. Como é que você vai falar isso? Não tem como você falar isso. Então não importa a versão de It, a coisa que você esteja assistindo, se é aquela mais antiga ou se é a mais recente com o Bill Skarsgård. A
introdução do Pennywise, pegando ali a sua primeira vítima, né, que é o George, com toda aquela narrativa envolvendo um barquinho que vai andando ali pelo esgoto, e aí a criança acha o Pennywise no esgoto, tudo isso é uma sequência muito icônica. Todo mundo que curte produções de terror reconhece essa cena, então era impossível pensar em Stephen King, pensar em terror e não incluir aqui o Pennywise, né? Hiya, Georgie. What a nice boat. E você acha que eu vou parar de falar de Stephen King? Ainda não, porque eu ainda tenho aqui uma ceninha icônica tirada diretamente de adaptações de Stephen King. No caso, eu tô falando de uma cena aqui que permanece em várias obras diferentes aí, que adaptam o livro Carrie, a Estranha. E assim, eu já devo ter entregado qual cena que foi, né? Só de eu falar Carrie, a Estranha, o que você lembra? Não importa a versão de Carrie, a Estranha que você esteja vendo, sempre tem esse momento em que a menina está toda feliz, a Carrie está toda alegre ali no baile, e alguém faz uma pegadinha com ela e simplesmente joga sangue de porco na cabeça dela. O nível do bullying, sabe, gente, foi lá em cima. Mas essa cena de terror também é muito clássica, é muito chocante, né, você vê aquilo acontecendo. Não importa se você já saiba da história, sempre que chega nessa parte, todo mundo fica ali na pontinha do sofá pra ver esse momento icônico. Então é claro que eu não podia excluir Carrie da lista. O penúltimo filme que eu vou mencionar aqui é ali do gênero de ficção científica, mas tem muitos elementos de terror. Isso porque envolve seres de outro planeta. No caso, eu estou falando de Alien, o Oitavo Passageiro. Outro filme que tem uma cena que é tão icônica, que é muito replicada também em vários outros momentos no cinema, que seria aquela fatídica cena onde todos os cientistas estão ali tendo um jantar e de repente um deles começa a passar mal. E você não sabe o que tá acontecendo, né? A pessoa tá passando mal, ela cai em cima da mesa, fica ofegante, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo com esse cara? E de repente, como quem não quer nada, a barriga do cara se abre no meio e sai um bicho de dentro. Olha só que coisa. E essa cena, né, que do nada um bicho sai de dentro da barriga dele, como eu falei, ela foi replicada muitas outras vezes aí no cinema. E uma das que eu lembro aqui de cabeça foi durante o filme Shrek 2, quando o Gato de Botas encontra o Shrek, né? Eles refizeram essa cena ali no filme. Então é claro que uma cena clássica dessa não podia ficar de fora aqui dessa lista também. E por último, e não menos importante, você não achou que eu ia finalizar essa lista aqui sem falar do Freddy Krueger, né? Também é muito difícil você selecionar apenas uma cena desse personagem que seja icônica, mas uma que fica muito clara na minha mente, que sempre que eu penso nesse personagem eu lembro dessa cena, é num momento que ele está perseguindo uma das suas vítimas, e quando a garota olha pra ele ali pela primeira vez, né, ela pede ajuda de Deus, né, ela fala, ai meu Deus, e ele simplesmente estica as mãozinhas dele assim, né, num take bem bonitão. Please, God. This is God. Cara, essa perseguição dele, todas essas habilidades que envolve aí o Freddy Krueger, todas essas habilidades desse personagem, pra mim é uma coisa assustadora por si só. Porque pensa aqui comigo, se você tá lá assistindo A Hora do Pesadelo, e aí você fica chocado e acaba sonhando com A Hora do Pesadelo, então o marketing do filme foi perfeito, porque o Freddy Krueger, ele ataca nos sonhos. Como é que você vai saber se você não está sendo afetado pelo Freddy Krueger, ou se você apenas está tendo um pesadelo ali, porque você viu um filme de terror? Então a lógica por trás de A Hora do Pesadelo pra mim é impecável pra pegar a pessoa no susto. Então eu tinha que finalizar a minha lista aqui com esse filme incrível e esse personagem muito icônico aí do cinema. Watch this. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série. E também, é claro, né, que gosta de terror, tá curtindo esse Halloween. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!